Voltei, André Luiz, Ministério Palavras que Edifica. Sirvo o Senhor Jesus na igreja Assembleia de Deus, Casa de Oração. Ali sirvo a Deus como pastor daquela igreja, pastor do rebanho do Senhor Jesus, uma abração. Segunda parte aqui sobre a parábola do semeador. Primeira parte eu falei que aquela semente caiu na beira do caminho. Então é exatamente isso. A semente, quando cai na beira do caminho, é quando o diabo cria distrações e você acaba não recebendo a palavra de Deus. Vamos lá. É exatamente isso que Jesus estava falando aqui para nós. São esses que são semeados em solos rochosos, os quais, ouvindo a palavra, logo que recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo assim de pouca duração, e lhe é chegada a angústia com a perseguição por causa da palavra e logo se escandalizam. Primeiro aqui o Senhor Jesus, então diz que existe pessoas que recebem a palavra com alegria. E esse é o coração mesmo. É você vir aqui, abrir o seu coração, está escutando esse vídeo, você abrir o teu coração para receber Jesus, para receber a palavra do Senhor com alegria. Tem muitas pessoas que respondem o apelo. Quem quer aceitar o Senhor Jesus? A pessoa ora, a pessoa fica comovida. Glória a Deus, glória ao Senhor por tudo isso. Só que não é só uma questão de receber a palavra. Não é só uma questão de você ficar motivado. Depois de acabar aqui, essa ministração, você esquecer e ir embora. E não se lembrar mais de nada. A palavra, querida, ela precisa criar raiz em você. E essa palavra precisa entrar no seu coração de maneira profunda até virar realidade. E sabe por que isso é importante? Porque a dificuldade vem para todo mundo. Eu expliquei isso hoje de tarde. Dificuldade, problemas, aflição vem para todo mundo. A empolgação não sustenta ninguém no dia mau. Empolgação não sustenta ninguém no dia mau. A primeira coisa que vai embora do dia mau é a empolgação, aquele crente que pula, grita, chora, vai na igreja, então está recebendo assim essa mensagem, fica alegre. Mas só que a empolgação ela logo vai embora no dia mau. No dia dos problemas, aquela pessoa não sustenta. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, o dia mau a pessoa vai esquecer. Quando vem o dia mau sobre aquela vida, aquela pessoa, a empolgação não sustenta ninguém. Porque a empolgação é passageira, né? Então isso não é maldição. Foi o próprio Senhor Jesus que disse, porque não tem raiz. E lhe chegando a angústia, a perseguição, eles se escandalizam e desistem. Quantas pessoas por aí que tem, até começa bem e logo desistem. A pessoa começa bem, assiste uma live, vai para um culto, participa de uma campanha, vai num círculo de oração, sobe um monte, ela vai para a vigília, ela começa a ir na escola dominical, ela começa a acompanhar alguns pastores, algumas igrejas, até começa bem. Tem pessoas que o problema não é o começo, né? Mas só que quando passa um período, quando começa a chegar as provações, as dificuldades, as pessoas logo desistem. Por que elas desistem, André? Porque elas não tinham raízes. Era só empolgação. Eu preguei essa mensagem na igreja e o Espírito Santo falou, agora pregue aqui em 10 minutos, porque às vezes lá no culto algumas pessoas entram, mas logo saem e é muito extensa a mensagem. Então em 10 minutos as pessoas vão ter mais paciência para ouvir a palavra, porque até isso, né, muitas pessoas não têm, infelizmente, paciência para ouvir uma pregação, apesar que a pregação, a palavra de Deus, é a coisa mais importante da nossa vida. Isso é para mim, tá? Isso é para mim, porque a coisa de Deus, a palavra de Deus é a semente. Eu preciso receber a semente no meu coração, mas isso depende do teu coração. Como é que esteja o teu coração para receber a palavra de Deus? Então essa pessoa que é empolgação, ela desiste, porque
Deus não pode fazer muita coisa, porque aquela pessoa não tem raiz. E o dia mal não vem para destruir você. O dia mal vem para medir o que, André? O que, pastor André Luiz? A aprovação vem para medir a qualidade do teu solo, a profundidade da sua raiz. Lembra que o solo é o teu coração. Então a dificuldade vem para medir a qualidade do teu solo e a profundidade das raízes. No livro de O Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, verso 18, ele continua dizendo assim: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, as demais ambições, concorrendo, sufoca a palavra, ficando ela infrutífera. E quando o Senhor Jesus falou isso daqui, ele estava passando por uma situação bem interessante no ministério dele, porque Jesus estava falando que o reino de Deus já havia chegado. E a expectativa dos judeus era totalmente diferente. Desde o Velho Testamento, os profetas já diziam que o Messias ia vir para estabelecer o reino dele sobre a terra. E na cabeça dos judeus era o seguinte: o Messias vai vir para nos libertar das mãos dos romanos. O Messias vai vir para acabar com a miséria do povo. O Messias vai vir para fazer uma revolução política e social. E não era nada disso que o Senhor Jesus estava fazendo. O reino que os judeus estavam esperando era um reino natural. E o Senhor Jesus veio para estabelecer um reino. E esse reino é um reino espiritual. Por isso que o Senhor contou esta parábola, para poder alinhar as expectativas dos discípulos. Ou seja, mudar o foco deles daquilo que é natural e trazer o foco deles para aquilo que é espiritual e eterno. Então mude o foco nesta noite, nesta manhã, tarde e noite. Mude o foco naquilo que é natural e traga o foco para aquilo que é espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Nós também temos que mudar o nosso foco. Nós temos que tirar o nosso foco do mundo natural, carnal, e levar o nosso foco para o mundo espiritual. Então Jesus disse algo bem forte aqui no versículo 18. Ele disse que quem só vive preocupado com as coisas que são naturais, ou seja, com dinheiro, com bens, riquezas, coisas deste mundo, quem enche o coração só com essas coisas, a palavra de Deus vai ser infrutífera na vida dessas pessoas. É por isso que muitas pessoas, a vida dela não evolui, não cresce, porque o coração dele, o solo dele só fica preocupado com o trabalho. Não é proibido você preocupar com o teu trabalho, não é proibido você querer ter uma qualidade de vida melhor, dar uma condição de vida melhor a você, a tua esposa, teus filhos, teus netos, por aí vai. Ter uma casa boa, ter um carro legal, fazer coisas legais, não é isso que eu estou dizendo. Mas tem pessoa que só enche o coração deles disso. E quando escuta uma mensagem da palavra de Deus, que a palavra de Deus é infrutífera. Então, para tu receber a palavra de Deus e a palavra de Deus transformar a tua vida, como é que está o teu solo? Como é que está o teu coração? É por isso que muita gente recebe a palavra de Deus e a palavra de Deus é infrutífera, não prospera na vida daqueles que estão com o coração cheio com as preocupações desse mundo. Infelizmente, é muito fácil a gente entender isso aqui. Talvez é muito fácil entender aqui do meu lado, mas talvez você fale: pastor André, mas e a minha vida? O senhor não está com meus problemas? O senhor não está morando aqui no bairro, na cidade? O senhor não mora aqui no meu país? Então, para o senhor é muito fácil. Não, irmão. É só eu e você entender o que Deus quer de mim e de você. Vamos para outro vídeo.